Depois da tempestade vem a calmaria, não é assim que funciona? O ditado é esse. Pro Murata, não. Para ele, depois da tempestade, vem um tsunami, porque acabou um arco e ele já anunciou o próximo. E você vai ver que o próximo vai explodir cabeça. Vamos lá. Dizem que homem não se cuida, né? Mas a gente tem que mudar isso. Tem que se cuidar, galera. Que é isso? Olha como é que eu tô de super cuidado, não é verdade? Não. É sim. É sim. Quem que não quer se sentir bonito, com autoestima lá em cima? Você pode até estar rindo de mim, mas você sabe que eu tô certo, porque você também fica se olhando no espelho que eu sei. Por isso eu decidi dar atenção pros meus cabelos. Agora vocês não vão mais poder me zoar, porque, porra, eu tô com a cabeleira... Olha isso, galera. Porra. Demais. Ficou? Apareceu aí? Na boa. E sabe por quê? Sério agora. Porque eu tô com a Manual. Se liga aí, é uma plataforma especializada em saúde dos homens e tem tratamento pra calvície em qualquer grau. Tá ficando calvo? Não tem problema, tem tratamento sim. E é tudo online, sem complicação. Olha só como é que foi. Eu entrei no site deles, respondi o questionário e logo já veio pra mim a indicação do tratamento personalizado pro meu caso. E pronto! Tava lá o que eu tinha que fazer. A partir desse momento, eu tenho acompanhamento médico, suporte, entrega discreta dos produtos direto aqui em casa e com frete grátis. Já chegou aqui o meu segundo kit e eu tô pronto pra continuar meu tratamento. Que é isso? Aqui, como é que pode? Chegou tudo pra mim na minha casa. É discreta a chegada, né? Mas agora eu tô explanando fazer o quê? Mas vocês não vão contar, né? Ou também pode contar, tô nem aí. Ó a cabeleira, ó. Lembrando, galera, queda de cabelo é normal e tem tratamento. E com a Manual, os resultados são visíveis a partir do 4º mês, se você fizer o tratamento direitinho que eles estão falando. Você vai ver o resultado. E se você precisa, você pode. A Manual tem tratamentos a partir de R$25 no mês. Aí não tem desculpa, né? Bora tratar essa calvície ou se prevenir dela no mínimo. Aproveita que eu trouxe um cupom pra você garantir um descontaço já no primeiro pedido, tá? É só digitar esse cupom que tá aqui pra descolar 40% de desconto no primeiro pedido. É muito desconto, galera. Então bora se cuidar. Vem no link aqui da descrição. Inês Trans, Peter aqui. Galera, o arco da Associação de Monstros finalmente acabou, né? E ele acabou com uma das lutas mais espetaculares que eu já vi no mangá. Foi justamente a luta do Saitama contra o Garou. Que luta, né, galera? Putz, galera. Mas se você acha que o Murata deixou o hype cair, tipo, agora vai dar uma esfriar, vai vir filler. Não, galera, tu tá enganado, você tá pensando assim, porque esse encerramento serviu pra mostrar não só em como que vai gerar o próximo arco, como também quem é o grande vilão por trás desse novo arco. Galera, vamos recapitular, né? Depois que o Saitama voltou no tempo e impediu o Garou de matar todo mundo, todo o poder que ele ganhou do God acabou saindo do corpo dele, e depois disso o Saitama do futuro e do presente se fundiram. Esse é um resumo bem rápido. Só que tinha um porém. Vocês lembram que o Saitama tinha o núcleo do Genos do futuro na mão? O Saitama não estava entendendo por que aquilo foi parar na mão dele, porque o Genos estava ali, na frente dele. Então de onde veio aquilo? É um paradoxo, né? O Genos então ligou um cabo naquele núcleo que estava sobrando, e aí ele percebeu que o núcleo do futuro guardou todas as informações da luta que o Garou e o Saitama tiveram, ou seja, agora ele sabe que o Saitama foi pra Júpiter e viajou no tempo. O Saitama ainda pergunta pro Genos o que ele tem, e o Genos tenta explicar pro Saitama que é o que ele viu ali, né? O problema é que a explicação é muito técnica, longa, complexa, difícil, né? E a gente sabe como é que o Saitama é. Tipo, tudo aquilo entra por um ouvido e sai pro outro. Ele não se liga nessas coisas, ele quer saber da promoção do supermercado. Resumindo, ninguém no mundo inteiro, além do próprio Genos, sabe o que aconteceu. Com isso, o Genos reconhece o Saitama como um herói de verdade, como um herói incrível que pode fazer basicamente tudo o que for necessário para salvar alguém. O Genos já achava isso logo que eles se conheceram, né? Mas agora a admiração do Genos pelo Saitama se tornou quase que uma idolatria. Ele vê o Saitama como um mártir total, tipo, pô, ele é mega fã do Saitama. E não é aquela idolatria chata, ok? Que é tipo como se fosse um fanboy. É realmente como se o Genos tivesse uma eterna gratidão por ter o Saitama como mestre. E quem não teria, na verdade? E agora ele sabe o que significa o Saitama, o que é o Saitama pro mundo, inclusive. Mas ao mesmo tempo que tá acontecendo essa conversa, o garoto tá sendo hostilizado e agredido por vários heróis que querem fazer ele pagar por tudo que rolou até aquele momento. O Mai Mask quer que o Garou seja morto ali mesmo. Mas o Metal Bat, que não ia muito com a cara do Garou, diz que esses heróis estão exagerando, que não faz sentido bater em alguém que já foi derrotado. E o Saitama concorda com ele. Na verdade, o Saitama demonstra até gratidão, porque durante a luta contra os executivos da Associação de Monstros, o Garou meio que indiretamente salvou tanto o King quanto o Genos. Só que o Mai Mask, ironicamente, ele odeia monstros. E se você acompanha o webcomic, você sabe exatamente por que eu disse ironicamente, né? Então assim, o Mai Mask tenta dar um golpe pra arrancar a cabeça do Garou, só que ele é interrompido pelo Tário, né? Aquele garotinho que se tornou amigo do Garou. Pra vocês terem uma ideia, até o King se intromete nessa bagunça e manda todo mundo se afastar ali porque tinha uma criança, né, ali perto. O King, ele impõe tanto medo que até o Mai Mask, que era mais bem pontuado no ranking
de popularidade se intimida, né? Se afasta do grupo. Por que não vai ter medo do King? Só pra vocês verem como é que no mundo de One Punch Man, todo mundo respeita o King. Isso é maneiro demais. E foi bem construído isso, né? Bom, galera, por fim, o Saitama e o Silver Fang, eles batem mais um papo sobre o Garou, dizendo que ele pode melhorar e fazer a coisa certa e tal, até que o Garou simplesmente some dos olhos de todo mundo, deixando o My Mask pé da vida. O curioso dessa cena é que todo mundo tá olhando pra onde o Garou tava, enquanto o Saitama tá olhando pra cima, o que significa que o Garou foi tão rápido que só o Saitama conseguiu acompanhar ele. Fabuloso isso, galera, acho muito maneiro esses detalhes, tá? Só que depois disso que rolou o evento que pode ter introduzido o próximo arco, porque o Metal Knight aparece, e junto com ele aparece toda uma frota de aviões com a mesma tecnologia, mostrando que durante todo esse tempo o Metal Knight ficou só aumentando o exército de máquinas dele. E eu tô dizendo isso porque realmente parece que o Metal Knight tem tudo para dominar o mundo. Basta vocês verem o tamanho da aeronáutica que ele construiu. Porra, galera, isso é surreal, né? E na verdade isso já estava sendo mais ou menos mostrado durante esse arco aí da Associação de Monstros, porque o Drive Knight, ele chega a comentar que o Dr. Bofoy estava secretamente vendendo armas para a Associação de Monstros. Então, tipo, já era meio que um spoiler, né? O próprio Zumbi Man, ele teve que destruir alguns robôs dentro da base da Associação de Monstros que eram iguais ao drone do Metal Knight. Agora pensa comigo, durante todo esse arco, o Dr. Bofoy praticamente não se envolveu, ou seja, ele não só não se machucou, como também não perdeu nenhum recurso. A Associação de Monstros foi eliminada, o Caçador de Heróis foi neutralizado, e a própria Associação de Heróis agora está em frangalhos, porque muitos heróis estão feridos. E tudo indica que o Metal Knight agora vai usar a tecnologia dele para reconstruir o mundo. Tudo indica, galera. Só você ver o tamanho dessa aeronáutica dele. Galera, quem assistiu o Robocop, inclusive, já sabe onde é que isso vai parar. O cara quer reconstruir o mundo com a tecnologia dele, basicamente para dominar o mundo, dominar a muda, como dizia o Dr. Rancho Cruz. Então o que eu acho, galera? Eu acho que esse final não é à toa. Dr. Bofoy vai sim ser o vilão do novo arco. Sem dúvida vai ser um arco, tipo, muito mais pé no chão. Mas bora lembrar também, galera, que o Dr. Bofoy, ele tem a nave do Boros. Então a gente pode sim ter coisa grande chegando aí. Bom, galera, fora tudo isso, de certa forma eu sinto que eu preciso me manifestar sobre esse fim de arco. Eu tenho que dar minha opinião pra vocês. Foi muito maneiro acompanhar tudo isso com vocês. Pra vocês terem ideia, esse arco da Associação de Monstros começou 7 anos atrás. Daí entrou no hiato de mais ou menos 2 anos, né? E depois voltou. E voltou na voadora, né? Chutando a porta. Mas finalmente acabou. Só que acabou sem deixar aquele sentimento de... Porra, já acabou? Né? Ele fechou tão bem, tipo, tão redondinho, tão amarrado, que é quase um sentimento de gratidão por essa obra simplesmente ter existido, a gente ter comprado. Pô, pra mim foi uma coisa... Tipo, muito maneiro ter acompanhado, ter trazido pra vocês e percebido que todos vocês curtiram pra caramba. Olhando pra trás, eu sinto até um pouquinho de vergonha de um dia ter pensado, pô, que chato, é só um cara que mata todo mundo com um soco. Nossa, que traços feios. Tipo, a gente acaba pensando isso. Hoje eu percebo que não é nada disso. O One Punch Man é um mangá incrível e tem tudo pra ser também um dos melhores animes de todos os tempos. Se um mangá me deixou nesse hype todo, me deixou, porra, pulando da cadeira. Imagina eu lendo uma parada dessa, pulando da cadeira. É exatamente como eu tava. Eu tava, caraca! Imagina isso no anime. Então eu fico muito feliz por ser um dos responsáveis, né, por divulgar One Punch Man no Brasil. Assim, tem vários canais de casca grossa no YouTube que fazem isso. E eu sou fã desses canais, de verdade. Eu acompanho esses canais porque eu amo esse assunto. E todos esses canais têm sua parcela de mérito. Eu fico feliz por poder ter uma pequena fatia desse mérito, principalmente poder passar isso com vocês. Foi uma trajetória alucinante. Então, dito isso, eu aguardo vocês pro próximo arco de One Punch Man, porque pelo visto não vai ter hiato não, vai ser direto. Vocês estão comigo ou não estão? Já vai comentando aqui embaixo. E continuando daquela força pro canal, como você sempre deu, vota aqui embaixo na gente no IBEST. Se você já votou, não precisa votar, porque eu vou precisar de você na próxima fase, a partir do dia 21. Então, por favor, já fica posto aí, porque se você votou, eu vou precisar de você no dia 21. Agora, se você não votou, vota, porque pode ser que eu nem consiga passar para a próxima fase. A gente agora tá nos top 3, então a gente tá passando, mas eu não sei o dia de amanhã, então eu preciso muito do seu voto aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos continuar acompanhando. Eu vou trazer todas as informações de One Punch Man até o próximo arco. Não vai ter hiato. Então, vai surgir informação. Para vocês receberem essas informações de One Punch Man, que vocês estão no hype, que nem eu, tem que estar com o sininho ativado, não esquece. Valeu, galera, até a próxima. Fui!